Boa tarde, Dornelas. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem? Tá me ouvindo direitinho? Tô tranquilo. Que bom. Tomara que a internet aqui não dê problema. Que ontem nós tivemos um problema, mas na verdade tá geral aqui no Maranhão com a internet. Foi com o Paulinho ontem de Sampaio, que teve umas caídas, mas depois nós conseguimos recuperar. Aqui é a mesma coisa, chovendo. Não sei se aí tá chovendo, aqui tá chovendo, Não, deu uma melhorada no tempo, mas tava chovendo bastante hoje à tarde. não, aqui não. Aqui infelizmente não tá chovendo, tá fazendo muito calor. Tá derretendo aqui. Mas vamos lá, né? Boa noite, né? Quero te agradecer por ter aceitado o convite desse nosso bate-papo aqui, falar sobre basquetebol, o que a gente trabalha, o que nós gostamos e amamos fazer, né? E quero também dar boa tarde, né, às pessoas que estão nos acompanhando e algumas que ainda estão acessando essa nossa live. Te passo a palavra aí também. Só agradecer, sempre tá um prazer a gente tá trocando ideia, falando de basquete, e principalmente na nossa região, né? A gente sabe os problemas que a gente tem para fazer qualquer tipo de esporte, imagina o basquete, e no nosso caso, o basquete feminino. Então, é sempre bom a gente estar falando, trocando ideia, contando algumas histórias, algumas passagens engraçadas, né, que acontecem. Mas é um prazer, agradeço demais a oportunidade de estar falando aí. Quero agradecer também as pessoas que estão chegando agora, mais uma vez, né, o pessoal da federação, os árbitros, alguns técnicos, professor Carlos Magno, né? A Casa Nova também está aqui, né? Então, Dornelas, vamos começar esse nosso bate-papo, né? Falar desse basquete feminino sofrido aí que nosso Nordeste, não só o Nordeste, né? O nosso ponto de trabalho hoje é o Nordeste, mas no Brasil todo. A gente tem uma carência de equipes femininas. A LBF veio para tentar resgatar, dar uma retomada nas competições nacionais, mas a gente sabe que é muito difícil. Você, principalmente aí que está há muito tempo lutando com esse basquetebol feminino a nível nacional, sabe muito mais do que eu das experiências que você já teve aí, que é muito complicado, é muito difícil você lidar não somente dentro do trabalho profissional, competitivo a nível profissional, mas também na base, né? Então, eu queria que você contasse pra gente, Dornelas, aí como é que você iniciou sua carreira aí no basquetebol? Como é que isso aconteceu até você chegar técnico? Bom, eu comecei muito cedo, na realidade, né? Na minha época, não tinha exigência você só começar a trabalhar efetivamente ou fazer estágio lá para o quinto período, né, o quarto período da universidade. Então, naquela época, você fazendo a educação física, independente se fosse no primeiro período, que foi exatamente o que aconteceu comigo, você já podia trabalhar em escolinha. E eu comecei como todo mundo começou, trabalhando em escolinha, no colégio pequeno. Lógico, colocando, já que eu não tinha aquela questão técnica, mas eu passei por muitos grandes profissionais, né, como atleta aqui de Pernambuco, do João Damásio, Arthur Pimentel, Antônio Maria, então nas seleções Raul Siqueira também. Então, assim, eu nunca fui um jogador extraordinário, mas sempre era um jogador que estava nas seleções pernambucanas. Naquela época tinham muitos campeonatos brasileiros, né? Então eu viajei muito, tive, graças a Deus, a experiência de treinar com vários técnicos, né? E para mim foi muito bom, né? Tanto é que hoje, quando eu falo da minha carreira, eu sempre falo que eu dedico não, me espelhei muito em três técnicos, dois técnicos de basquete e um grande amigo meu que era técnico de voleibol, né? João Damásio, Arthur Pimentel e Roberto Brasileiro, né? Meu xará, que foi meu coordenador na época que eu comecei, na época eu era muito menino, e ele sempre chegava para mim, ó, Dornella, você tem uma coisa que poucos assim, técnicos eu vi, né? Que é o amor de fazer a coisa e querer fazer a coisa cada vez muito bem feita, muito detalhe que você coloca. A gente vê que eu esmero na questão técnica do trabalho com os atletas, mas você precisa se organizar, você precisa colocar no papel, você precisa começar a planejar, porque você é danadinho, você faz coisa da tua cabeça, mas comece a anotar. E aí eu comecei a anotar e realmente foi um crescimento assim
muito grande. Eu já com 2 anos, antes de me formar, eu ganhei o meu primeiro título escolar, né? Então, aí já ia enveredou o trabalho. Eu comecei com masculino, muito tempo, trabalhei muito tempo com masculino. Já no segundo ano, como treinador, eu comecei a trabalhar com a equipe feminina, mas eu tinha um trabalho de formação desde a escolinha com o masculino. E segui até, eu acho que uns 12 anos ainda trabalhando com os dois, 12, 14 anos trabalhando com os dois. Foi quando eu fui trabalhar no atual, e aí o Rio da Cioli, que era técnico masculino, né? E aí eu comecei a trabalhar no colégio só com feminino. E aí, posteriormente, com o tempo, eu passei também no clube a trabalhar só com feminino. E aí foi, né? Você vai se aperfeiçoando. Eu sempre fui um cara muito, assim, eu gosto muito de estudar, de pesquisar, de conversar, de discutir. Lógico, como eu tive a experiência no início, eu experimentei muita coisa que eu achava e que os técnicos passavam para a gente. E, ao mesmo tempo, começando a ler muito, atrás de leitura. Fui muitas e muitas vezes a São Paulo assistir o grande duelo entre Paulo e Hortência, né? E tá lá vendo ao vivo, né? Participando, vendo a questão extra-quadra e conversando com os técnicos lá e perguntando, pedindo para fazer estágio. Cansei de ir para São Paulo de ônibus no início. Cheguei a passar várias vezes lá durante... Normalmente as finais do Paulista eram em janeiro, né? Então, muitas e muitas vezes dormi em colchonete, dormi em sala de aula lá no Divino Salvador, em Jundiaí, com o Nestor Mostério, né, na época, que era o técnico. O Taralo, que depois veio a ser técnico da seleção, era preparador físico do Divino Sica, na época. Então, eu sempre fui muito assim, de estar buscando aprendizado, todo curso que apareceu fazer. Eu tenho um curso até de arbitragem que eu fiz. Então, assim, essa busca de atualização, e lógico, você vai criando aí tua filosofia de trabalho, tua filosofia de jogo, algumas coisas pontuais, porque o basquete não é diferente, o masculino e o feminino é a mesma coisa, é a forma de você trabalhar, é o jeito de você implantar os teus conceitos de jogo, né, que vai fazer essa diferença, porque... E hoje mais ainda, porque hoje a internet aí dá uma gama de caminhos que é impressionante. Graças a Deus tem ela, porque senão a gente estaria hoje conversando, né? Mas é uma dificuldade muito grande mesmo. O basquete, principalmente o feminino, e na nossa região é muito difícil. Essa tua transição como você falou no basquete masculino, e depois você começou a trabalhar com o feminino. Isso foi por conta do trabalho seu em parceria com o Rildo, que vocês trabalharam juntos? Ele trabalhava com uma modalidade, com um naipe, você trabalhava com outro? Ou você realmente gostava de trabalhar com o feminino? Não. Na realidade, eu comecei com o masculino e, assim, tive muitas vitórias, conquistei muitos títulos com auxiliadora no basquete masculino. E, assim, só foi meio... Eu ainda continuei, mesmo indo para o atual, eu ainda continuei trabalhando em clube com o masculino. Ainda passei uns 4 anos ainda trabalhando com o masculino. Mas, assim, eu enveredei para o feminino de vez quando eu comecei. Eu sou muito perfeccionista, eu sou chato nisso. Assim, todo técnico é meio chato, mas eu sou um porre quando é aquela coisa de fazer bem feito. Ou eu faço bem feito uma coisa, eu prefiro não tentar fazer, me planejar melhor, e aí a minha carreira sempre foi assim. E aí o resultado é assim, você pode até não simpatizar com a pessoa, mas quando ele mostra número para você, é indiscutível que alguma coisa teve, né? Não é sorte. Sim, é verdade, não é sorte. É Então, muito trabalho, muito estudo mesmo. isso, eu acho assim, resultado, você pode até ter uma pitadinha de sorte, mas é uma pitadinha só. E no nosso esporte, dificilmente uma equipe mais fraca do que a tua vai te vencer. Isso é muito difícil. Só se acontecer alguma coisa extraordinária. O basquete é aquilo. Quem é melhor é melhor. E quando a gente chega no alto rendimento, essa diferença, essa distância, ela se encurta muito. Aí sim, todo mundo se equivale. E aí vai muito pelo grupo, vai muito pela tua a formação que você fez para o teu time. Mas
Para mim era um prazer trabalhar com masculino, mas chegou um momento que eu pegava muitas seleções femininas do estado e fui para muitos JEBs, para campeonatos brasileiros. Na época não tinha esse sub, né? Era infanto juvenil, juvenil, Isso. infantil. Então eu fui muito para campeonato brasileiro. Eu levei a seleção de Pernambuco para JEBs. Posteriormente, já bem para cá, o meu grupo começou a crescer e aí eu comecei também a entrar no JUB, né? Tem uma história Universidade. muito vitoriosa aí no JUB, vários títulos nacionais. E foi por aí. Aí eu comecei a não ter tempo e sair de um canto para o outro, né? Porque no atual eu trabalhava com o feminino, aí tinha que correr para o esporte para dar o treino do masculino. Aí Masculino. chegava lá e aí começou as seleções também a me tomar um tempo que eu digo, ó, peraí. Aí por conta disso também eu já tinha deixado de treinar, eu como atleta. Eu terminei minha carreira como atleta muito cedo, 22 anos. Quando eu me formei na faculdade, aí praticamente eu abandonei o treinamento, eu como atleta. Ainda disputei um outro campeonato, mas assim, naquela perspectiva, né? Se eu não posso fazer bem feito, é melhor não fazer. E aí eu preferi ficar na quadra e aí posteriormente aconteceu também com o masculino. Aí foi quando eu enveredei de vez. Eu até brinco muito com o Rildo, né? Que se alguém se queixa de mim de trabalhar no feminino, a culpa é de Rildo, né? Porque no clube teve uma hora que não dava mais, aí eu fiquei de vez, tanto no colégio como no clube, trabalhando com feminino. E aí você vai se aperfeiçoando e é um desafio muito grande. Eu acho que a gente vai tocar nesse assunto aqui na Vai conversa. sim, vai sim. Então, Dornelas, a gente percebe que dentro dessa tua trajetória aí você teve que tomar uma decisão que foi realmente assumir o feminino de vez, né? Botar esse feminino para funcionar. E como é que começou o projeto do esporte, do basquetebol no esporte? Rapaz, eu digo muito que eu passei todas as experiências que você pode passar como efetivo dentro do basquete. Eu fui jogador de basquete, né? Comecei tarde, porque eu comecei com 11 para 12 anos. Eu acho que comecei tarde, hoje, na perspectiva de hoje, lógico. Hoje. Mas passei por todas as categorias, mini basquete, infantil, infanto-juvenil, juvenil, cheguei ao adulto. Foi quando eu terminei minha carreira muito cedo. Eu acho que eu não cheguei nem a amadurecer como atleta de adulto, né? Nesse meio campo eu fiz atletismo quando era do colégio, aí me deu também um aspecto muito legal o atletismo, que é aquela questão do atleta, da superação do atleta, né? Porque ali o esporte individual te dá uma coisa que se você conseguir levá-la para o esporte coletivo, é excepcional, que é você saber que você tem que lutar contra você mesmo. E eu me dei muito bem na época do escolar, como atleta e também na faculdade, como atleta de atletismo. E isso me deu muita coisa para levar, muita filosofia de trabalho para levar para o basquete e, posteriormente, para o basquete feminino. Eu acho que a gente conseguiu montar um meio de trabalho, né, que todo mundo chama como filosofia de trabalho, um modo diferente do que eu achava que era feito na época. E aí os números foram a meu favor, né? Da gente ganhar. Teve um ano que eu cheguei a ganhar 19 títulos, num ano só. Então, porque a gente era o colégio, instituição salesiana, né? A auxiliadora era na época, a versão feminina do colégio salesiano. Então, a gente disputava os Jogos Nordestão Salesiano, a gente disputava os Jogos Escolares. Nesse ano, existia uma briga do governo com a prefeitura, eram partidos diferentes. Então, cada um fazia seu Seus campeonato jogos. escolar, né? Então, a gente começou. Como eu, nessa época, trabalhava com masculino e feminino, minhas equipes eram muito fortes, né, nos dois naipes. De 23 títulos disputados nesse ano, a gente chegou a ganhar 19 títulos. Né? Então, estão aí na história, e não é de boca, né? Tudo anotadozinho, tudo tem até ofício de federação para comprovar isso, porque hoje você falar, né? E aí, somando esses anos todos, desde 18 anos, eu estou com 60 hoje,
Então, 18 para 19, efetivamente 19 anos. Você tira aí 5 anos, porque, como eu falei, né, eu fui atleta, eu brinco muito, né, eu fui atleta, aí depois comecei a ser treinador, aí deu um tempo, questões particulares, aí virei presidente da Federação Pernambucana de Basquete, né? Fui aclamado aí na época, eram 3 anos a gestão, eu fui aclamado o primeiro ano. A gente fez, eu acho que um grande trabalho, tanto é que a gente também foi aclamado para uma segunda gestão, mas aí foi quando eu consegui convencer um diretor lá do esporte a montar um feminino para disputar adulto, porque nesse inteirinho eu não podia, como presidente da federação, eu não podia ser técnico da federação. Mas aí eu continuei o trabalho dentro do universitário, né? Eu já tinha heredado do universitário. A equipe da faculdade, né, que era a faculdade que eu tinha feito, a ESEF, da UPE, a gente montou um time lá e chegou a ser bicampeão brasileiro universitário, em sequência, né, em Niterói e posteriormente em Maceió. A gente chegou a ser bicampeão universitário. Foi quando eu tive a minha primeira seleção brasileira, o comando da minha primeira seleção brasileira universitária. A gente foi para a China, né, para Pequim, na China, e em 2001, na Universidade de 2001. E agora, em 2015, eu voltei a ser técnico da seleção brasileira também. Eu tenho orgulho de dizer que até hoje é o melhor resultado, a melhor colocação do basquete feminino do Brasil. E a gente tinha lá, além de mim, tinham mais 4 nordestinas, né, fazendo parte das 10 meninas que viajaram para a China comigo. E até hoje é a melhor colocação que o Brasil teve em todas as edições da universidade. Então, a partir daí, eu tive esse projeto, voltei para a CETEC, eu achava que ainda tinha muita coisa, e essa Universidade da China me mostrou isso, eu, na época, ainda presidente da federação, me mostrou que eu tinha muita coisa, eu acho que eu dei a minha contribuição dentro da federação, a gente teve um ano que a gente chegou a fazer 1.417 jogos em Pernambuco, isso a federação assumia também jogos escolares, então... dar esse número aí durante o ano, isso está lá como história dentro da federação. Arrumamos a federação, informatizamos a federação. Eu acho que a gente fez o que a gente podia dentro do quadro que a gente tinha. Fizemos campeonato brasileiro em Pernambuco, fazia muito tempo que não se fazia. Levei para Caruaru na época. Então aí veio esse convencimento de Aloísio Monteiro, diretor, vice-presidente do esporte. E aí foi quando eu joguei o primeiro brasileiro em 2005. Eu renunciei à federação, a gente montou tudinho a eleição, elegemos um novo presidente, né, mas tudo controlado. Eu cheguei até a conversar e ia ter 2 candidatos, só foi um candidato. Então, e aí depois eu segui como treinador, disputei o meu primeiro brasileiro, campeonato brasileiro na época, feminino. E aí as dificuldades eu vou deixar para frente, que eu acho que tem pergunta aí que a gente tem muita história para contar. E tem sim. E esse time de 2005 que você montou, ele era um time caseiro ou era um time de estrangeiras mesmo? Quando eu falo de estrangeiras, de fora do estado e também de fora do país, né? Ou era um time mais caseiro? Não, então vamos lá. Como todo mundo evolui, como eu digo, eu hoje estou técnico de alto rendimento. Mas eu sempre fui técnico desde a base. Então, passei por todas as categorias. E, assim, me orgulho de dizer, não cheguei a treinar adulto masculino. Mas cheguei a treinar juvenil, né? Que hoje seria o sub-19, por aí. Até o juvenil masculino. E todas as categorias do feminino. Né? Desde mirim, desde escolinha. Eu tenho um projeto aí. Mas vamos para frente. Na época, a gente tinha, como eu falei para você, a gente tinha um produto, um grupo, que veio sendo trabalhado desde a época da auxiliadora, com um potencial incrível. Naquela época, a gente cedia atletas para a seleção brasileira de base o tempo inteiro. Seleção pernambucana, quando era convocada, mesmo eu não sendo técnico, das 12 jogadores que iam, 8 eram lá do auxiliadora, de onde a gente, do atual que a gente trabalhava. Então, assim, era um trabalho muito bem feito. Tínhamos acabado de ser bicampeão brasileiro universitário, que é um patamar já acima, né? E sempre fazendo a final com as equipes de São Paulo, que normalmente as atletas de São Paulo jogam no Campeonato Paulista, Sim. né? Então São é um profissionais nível mesmo. bem mais elevado, né? Muitas ali.
você mescla aí, vamos dizer, 60% profissionais e as que não são profissionais são semi-profissionais porque jogam naquelas equipes mais... Então foi o que a gente fez. Temos um bom grupo, vamos reforçá-los. Então, eu sempre, desde o início, eu sempre acompanhei muito estatística do Campeonato Paulista, né? E, lógico, com as minhas idas e vindas, você tinha os amigos. Então, de repente, eu via uma menina e passava algum jogo, aí você assistia. Os amigos me mandavam alguns vídeos e eu assistia e pedia informação de determinado atleta, mesmo ela não sendo um atleta, porque a gente não tinha condição de bancar financeiramente as atletas de ponta, né? Mas aí eu escolhi a dedo 5 meninas, né, que vieram nesse 2005 e assim foi até 2008. A gente complementava o grupo, então tinha a grande maioria na época eram atletas do estado com reforços, 5, 6 jogadoras, metade da equipe de atletas de fora, porque o ritmo é diferente. E sempre a gente conseguiu, mesmo assim, ficar entre os 4. A gente disputou 4 anos. Né? Disputando 2005, 2006, que era 2005, 2006, né? 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Então, ficamos sempre brigando lá nas semifinais, fazendo semifinal com o Ourinhos, que era ex-campeão brasileiro. Então, a gente tinha isso. E a gente desenvolveu o nosso trabalho. Quando, a partir daí, eu tive, como eu disse a você, eu tive um tempo também, 2 períodos que eu fiquei fora. Na volta de 2008, a gente chegou a jogar o Campeonato Paulista, fizemos uma parceria com o presidente Prudente para manter o nível do time, mas aí mudança, como eu trabalhava no esporte, você sabe que clube de futebol é danado, né? De 2 em 2 anos muda, aí mudou a gestão e aí eu não me encaixava com o que foi eleito presidente, e aí eu me afastei definitivamente do basquete, passei um tempo estudando, me aperfeiçoando e tudo, e completamente fora do basquete. E aí eu vi no feminino uma queda vertiginosa do nível técnico, do nível de trabalho. A gente que Pernambuco sempre foi tradição no feminino, né, como o time de todas as categorias, de estar lá brigando com São Paulo, lá de trazer medalha na divisão especial. Na época tinham divisão especial e primeira divisão e segunda divisão. E a gente caiu para a segunda divisão, uma coisa que a gente trazia medalha na especial, passou a ter esse problema, né? E aí, quando eu voltei para o esporte, a convite em 2011, quando saiu a gestão seguinte me convidou, eu voltei em 2011. Nós não fizemos nada, refizemos o basquete, o departamento de basquete feminino, que praticamente estava acabado, né? O basquete de Pernambuco fazia já 2 anos que não tinha campeonato adulto lá do campeonato feminino. A federação tinha praticamente estacionado. E aí eu voltei com um projeto que eu acho que é o que você quer que eu fale aí. Nós não voltamos só com o projeto de montar um time, disputar o brasileiro e esse time ir embora e não deixar nada para o Estado. Né? O famoso legado, né? Isso. Então, quando a gente montou aquela equipe para a Liga em 2012, começou a trabalhar em 2012, né? Nós passamos, como eu falei, 1 ano refazendo, aí voltamos a ganhar o campeonato adulto, voltamos a ganhar as categorias de base pelo esporte. E aí, no ano seguinte, 2012, a gente trouxe aquelas meninas. Como nesse momento eu não tinha mais aquela safra, já tinha parado de jogar, que a gente começou em 2005. Sim. As meninas, todas essas meninas pararam. E o nível que tinha, que estava vindo para a gente, as melhores jogadoras que tinham já tinham ido embora para São Paulo. As pernambucanas que tinham ido embora para São Paulo. Então, o que foi que a gente fez? A gente pegou 4 meninas que a gente tinha de nível para trabalhar, a nível de profissional, de adulto, que aí já era uma coisa. Eu não estava entrando mais para participar do campeonato. A ideia era formar um espelho forte, trazer atletas realmente para a gente ficar entre os 4 e mostrar essa evolução para as categorias de base. Então, a gente estimular as categorias de base. Exatamente isso. O projeto era uma equipe forte para o adulto que tivesse um espelho para um trabalho, um projeto de iniciação
com um programa de treinamento onde essas meninas do adulto tivessem a obrigação, uma vez por mês, de irem lá, treinar as meninas, brincar com as meninas, fazerem parte das meninas, para que as meninas tivessem essa noção. E de vez em quando a gente treinava lá no local do polo, lá no SESC, para fazer as meninas verem isso. E até hoje funciona assim. E hoje eu estou colhendo os frutos desse projeto. Pernambuco cresceu demais, outros projetos apareceram, outras pessoas começaram a fazer igualzinho a gente. E a gente hoje está aí, voltando aí, já campeão brasileiro sub-12. O masculino veio por tabela, vê que coisa interessante. Normalmente o feminino vai atrás do masculino. Aqui houve o inverso. Quando a gente montou a equipe que a gente ganhou, isso aí os técnicos me falaram. Lotou todas as escolinhas de colégio, lotou todas as escolinhas de masculino, feminino, apareceram novos projetos, e esse foi o legado que foi deixado aí. Que bom que isso aconteceu, porque a gente vê, Dornelas, em várias equipes, né? Isso também acredito que faz parte do próprio regulamento da LBF, que se tenha um legado, né? Que se tenham as escolinhas, que a coisa aconteça realmente. E como você falou, a equipe adulta, ela é o espelho da base. Então, se você tem uma base você está iniciando uma base, essa base tem que ter uma referência, né? E nada melhor do que as equipes a sua própria equipe adulta, a equipe que está do seu lado, né? Porque às vezes a gente monta estruturas de base, escolinhas de base, e esses alunos eles não têm nenhuma referência local, né? As referências que tem é fora do país, é na NBA, e aí começa a aprender coisas que ainda não é para o nível dele, ainda não chegou no nível dele, né? E o que é interessante, que eu percebi dentro da sua fala, da apresentação dessa equipe aí de 2012, 2013, que foi campeã em 2013, que você iniciou um ano antes, é que o trabalho que você fez lá no adulto, ele seguiu para as categorias de base. Então, você teve uma filosofia implantada lá na base para que você pudesse ter essas meninas preparadas, né, desde muito cedo, seguindo juntas, jogando juntas, até uma possibilidade de chegar no adulto. Aí eu queria te perguntar o seguinte, como é que você fez isso? Resumindo, como é que foi a tua proposta de trabalho para que isso acontecesse? Para que você começasse daqui de cima como espelho e organizasse a tua base e aí sim desenvolvendo. Qual era a filosofia de trabalho que você adotou? Bom, você falou duas coisas aí que baseiam mais ou menos o projeto da gente. Primeiro, o espelho, né? Primeiro, montar uma equipe, como você falou aí, muitas e muitas atletas. Isso acontecia antes aqui em Pernambuco. Você vê uma Érica jogando, uma jogadora que jogou a WNBA 13 anos. Uma jogadora foi considerada no ano, e aí a gente tem muito orgulho disso, e aí os críticos, né, que me perdoem, mas a melhor temporada de Érica foi quando ela esteve com a gente no esporte. E ela diz isso abertamente, tanto é que ela sempre jogou conosco. A gente mudou de clube, ela veio jogar conosco, né? Jogou pelo América conosco, jogou agora, o ano passado, pela RD, a Unassal RD. Então, assim, por quê? Porque ela conheceu um atleta do gabarito dela, não ia jogar em qualquer lugar. Então, ela sabe o trabalho que dos profissionais que tem, porque alto rendimento é uma coisa totalmente diferente, né? E a segunda coisa foi você imaginar o espelho, né? As meninas veem pela televisão aquelas meninas e de repente estão vendo ao vivo. Era muito engraçado que tem muitas coisas hoje que são obrigatórias na LBF e começou com a gente lá. Começou conosco no nosso e não foi pedido nosso, foi uma coisa que a gente trouxe dos estágios que a gente foi fazer lá em Atlanta durante 3 anos. A comissão técnica ia lá, passava uma semana, eles abriram a porta para a gente. Eu tive assim, o Fred Williams, que era o técnico no primeiro ano que eu fui, quando a gente foi campeão em 2013, era Fred. Depois o Michael Cooper, que assumiu o último ano. A Pop, que era a técnica de Chicago. Quer dizer, eu não sei se a gente nordestina, a gente tem esse carisma, né? Mas a gente conseguiu que elas deixassem. Eu fiz parte até da análise de vídeo da equipe, que ele não permite isso para ninguém. Analisar o jogo que eles iam fazer contra o Chicago, né? Coincidentemente,
contra o Chicago, e eu participei, o técnico me deu, mostrou tudo, abriu porta, mostrou sala do treinador, e muita coisa a gente trouxe de aprendizado para aqui. E melhorou muito, mais ainda, o rendimento. Mas, assim, a primeira foi esse o espelho. A segunda, você imagina, hoje, de repente, uma menina que te vê lá na TV, passa a te ver ao vivo e passa a fazer parte dos jogos da Liga. Então, o mascote, o Sport foi a primeira equipe a implantar o mascote, hoje é obrigatório. O projeto social vinculado ao clube, e aí é onde está a coisa. O nosso projeto é o projeto da equipe. Não é um projeto de fulano de tal que a gente chegou lá e apresentou ele como projeto da equipe. Não, é um projeto da equipe. A equipe Ele realmente acontece, funciona. Funciona dentro do projeto. Então, eu tenho filmagens de várias etapas, né? Do esporte, do América, da Uninassal e da RD. As atletas fazendo parte do treinamento das meninas, pelo menos uma vez no mês, a cada vez. Fora as visitas em colégios, instituições e asilos e colégios, escolas públicas, escolas particulares, e como obrigação contratual das meninas. Mas nem precisava disso. Quando elas iam na primeira visita, elas ficavam pedindo: quando é que a gente vai ver as meninas? E assim por diante. Então, muita coisa, por exemplo, criança entrar para tocar o hino. A gente já fazia aqui, quando a Liga adotou. E esse último ano foi muito legal, em 2019, porque a gente começou a chamar crianças das outras equipes. Então, tem uma foto que é muito interessante. Fazer aquela fila, né, ali na linha do garrafão e tocava o hino, né? E cada menina com um ou com duas. A Casa Nova aí que está aí era uma briga, porque todo mundo queria entrar com ela, a criançada queria entrar com ela. Então, isso também foi uma coisa que a gente já fazia naturalmente, passou a ser a obrigação da Liga. Então, eu acho que para a gente, primeiro, melhorar nosso trabalho, a gente tem que fazer uma coisa dessa: deixe um legado. Não adianta fazer um projeto. O projeto da gente foi apresentado dessa forma. Eu tenho até... Hoje eu vou lançar a última parte aí da história. Me pediram nessa pandemia, a torcida do esporte me pediu. Vai contando aí a história. Eu estou botando vídeos e são 15 capítulos. E hoje eu devo colocar o 15º. Contando essa história e mostrando os vídeos e contando algumas situações que aconteceram, né? Por exemplo, antes da semifinal, pô, o treino estava tão pegado, que duas atletas saíram na tapa e foi uma confusão, e segura aqui, segura ali. Aí eu coloquei no coisa, e eu coloquei sem querer, depois a turma, porque a gente tinha duas americanas, né, na equipe. E aí eu disse, foi muito engraçado, que eu puxava uma pela cintura, levando ela para fora da quadra, o preparador físico, o fisioterapeuta segurando a outra, aí uma xingava em português e a outra xingava em inglês. Inglês. Né? E aí eu esqueci. Aí todo mundo correu para mim. Qual foi? Foi a Alex ou foi a Sky? Eu digo, rapaz, bom, vocês que... Mas tem muitas histórias legais. Por exemplo, na semana da final, quando a gente ganhou o primeiro jogo lá em Americana, foi aquela expectativa muito grande, né? E chegou a torcida, a gente tinha 500 torcedores assistindo o treino todos os dias no ginásio, né? Força muito boa da torcida. Não, então, e teve um dia lá, eu conto isso, né, num capítulo, e professor, a gente pode falar com as meninas. Eu digo, eu fiquei toda assim, preparando para se a gente ganha campeão, uma coisa inédita, né? E aí eu fiquei, às vezes, não, mas a gente não quer perturbar, não. É porque a gente fez uma música para as meninas e a gente quer cantar para as meninas. Veja. Aí foram lá, cantaram. Então a torcida teve uma interação muito legal. E o projeto da gente foi esse: deixar legado. E eu acho, por mais que as pessoas falem, e coincidentemente hoje a gente está chegando a uma safra muito boa, tanto no feminino como no masculino aqui em Pernambuco, e é exatamente fruto dessa época que a gente manteve a equipe aqui, mantivemos a equipe do esporte e ainda 2 anos do América durante a temporada inteira. A gente não montava só para a Liga, elas passavam aqui a temporada inteira, por isso que assim, que eu me orgulho muito quando a Érica diz que a melhor temporada dele foi 2013,
porque ela passava lá 5 meses, mas passava o resto do ano aqui trabalhando e treinando. Então, e a coisa mais engraçada nessas histórias todas foi a primeira semana, que aí orgulha, eu acho que todos os nordestinos. Quando as meninas chegaram, então o que é que a gente fez para convencer as meninas a virem para o Nordeste? Aí o que é que a gente fazia? Mandava vídeo do carnaval, mandava vídeo das praias, mandava vídeo da cidade, de tudo, né? Lógico, mandava as fotozinhas da estrutura do clube e tudo. Mas as meninas pensavam assim, o que é que eu vou fazer no Nordeste? Basquete feminino. Então, na primeira semana que acabou o treino, começamos na segunda, chegou no sábado de manhã, a gente tinha uma folga programada, porque era tudo pré-programado, eles recebiam 15 dias de programação já, até amistoso, tudo estava lá programado. Visita, a van vai sair tal horário para fazer a visita na escola tal. E assim, tudo era programado. E a gente montou uma comissão multidisciplinar mesmo, com tudo que você pensar. Quando tirava foto, era mais gente da comissão do que atleta. E aí foi quando aconteceu a primeira coisa muito engraçada. Uma dessas atletas, né, de WNBA, de seleção brasileira, de disputar várias Olimpíadas, quando acabou, eu digo, ó, pronto, vocês estão de folga, seguindo a programação, eu só vou mudar porque na segunda-feira tinha um treino pela manhã, eu estou tirando esse treino porque a gente trabalhou forte essa semana e a gente volta na segunda à tarde. Ela fez assim, ufa, pelo amor de Deus, vocês aqui trabalham demais. Aí eu virei para ela, por quê? Tá pesado? Não é que esteja pesado, não. Os treinos bons, uns treinos fortes. Fazia muito tempo que eu não treinava assim, não trabalhava assim. Aí, de repente, eu comecei a rir. Eu digo, né? Vocês pensavam que porque a gente tem praia, a gente treinava aqui com coco, né? E ninguém sabia nada aqui. Não! Aí começou a elogiar e assim, o que é que passou como referência para todo mundo? A propaganda, a melhor propaganda que a gente tem do trabalho dos profissionais do Nordeste é o boca a boca das atletas que chegaram e trabalharam aqui. Então, é verdade. Então, esse é o maior legado que a gente pode deixar. É o que Pernambuco está apresentando hoje, desses 18 anos para baixo, a renovação, até novos técnicos muito bons, tá? Com muito futuro pela frente, se estudar mais, se dedicar mais, se conversar mais um com o outro, vão se tornar grandes técnicos, né? Se achar que porque ganhei 3 campeonatos, 4 campeonatos, aí eu sou bonzão, aí não vai para canto nenhum, né? Então, se realmente acontecer isso que a gente vem fazendo aqui, ó, o Nordeste Unido, trocando ideia, conversando, aí vai melhorar muito. Então, esse foi o nosso projeto. Isso é muito bom porque vocês hoje, Dornella, são referência em todo o Nordeste quando se trata não somente do basquete feminino, né, mas do masculino também. Pernambuco tem um basquete muito comentado. A gente sempre, aqui no Maranhão, quando a gente senta e conversa em relação ao basquetebol do Nordeste, que o nosso bate-papo hoje é sobre o feminino especificamente, mas em relação ao Nordeste, a gente vê que tem o nosso Nordeste ele é muito grande, né? Então, tudo parte, vamos dizer assim, tudo parte de Pernambuco. Então, de Pernambuco sai para os outros estados nordestinos, algumas ideias, as competições. E vocês que estão aí na parte do Nordeste, nós estamos aqui mais em cima, o Maranhão está mais em cima, né? Já fica um pouco mais distante para a gente chegar até aí, mas vocês conseguem fazer com os outros estados mais próximos esse intercâmbio. Então, quando a gente trata aqui do basquetebol, principalmente na base, a gente sempre fala dessa situação. O intercâmbio ele tem que acontecer, os jogos têm que acontecer para que nós possamos ter o melhor desenvolvimento desses atletas. E aqui no Maranhão, nós estamos brigando em que sentido? Juntando as forças, unindo as forças de todos os técnicos para que nós possamos erguer novamente o basquete feminino, que aqui já foi muito forte, né? Hoje, nós temos alguns problemas externos, a gente sabe disso, isso não está acontecendo só aqui no Maranhão, mas em grande parte dos estados nordestinos e do Brasil também, o basquete feminino ele precisa ser novamente elevado, ele precisa de uma força para se reerguer e nada como exemplo de vocês. Então, aqui nós temos professores aqui do Maranhão, como o professor Marcelo,
que é um professor que briga muito, luta muito para que se tenha novamente o basquete feminino. E ano passado nós fizemos uma competição, há 4 anos nós já fazemos isso, que é a Liga Escolar de Basquete, né? Um grupo de professores que começou a se organizar para que tivesse essas competições a nível escolar. É uma liga, mas não tem nada documentado, não tem CNPJ, não tem presidente, é a união de todos, né? Então, a gente vê esses exemplos, né, para que a gente possa tomar e, a partir daí, aplicar isso de acordo com a nossa realidade. Nós estamos conseguindo fazer isso, né? E sempre de uma forma que todos tenham a participação, todos os profissionais participem com a formação das ideias, formação dos projetos, mas também a tentativa de organizar uma padronização do jogo em si, né? Porque a gente sabe que vai ter uma escola que tem um nível técnico um pouco mais elevado, outra escola está começando esse ano, então a gente tenta organizar de uma forma para que todos se motivem, os que estão mais experientes, os que estão iniciando, para que nós tenhamos uma competição saudável, agradável e que mais equipes consigam participar. E esse ano de 2019, o ano que passou, nós tivemos uma competição, a primeira vez que nós fizemos com o feminino, né? E nós já tivemos 4 equipes. Então isso foi muito bom, foi muito comentado e nós já havíamos planejado também fazer em 2020 com mais equipes, só que todo mundo parou, né? Vamos ver se a gente consegue organizar isso para 2021. E isso, como você falou, a ida das meninas nos treinos, o referencial que elas têm é muito bom, né? E aí a gente vai vislumbrando outras coisas. Você tem a base, você teve as atletas sub-17, sub-19, possivelmente essas suas atletas são suas atletas universitárias também, né? E aí eu vou te perguntar, você que está muito experiente, é muito experiente nas competições universitárias, como é que está o nível do Brasil e o nível do Nordeste? Bom, como eu fui, né, a 2 universidades, eu acho que é bem diferente, a gente é bem diferente do basquetebol americano. O basquetebol americano tem a universidade, né, no caso o college lá, como o último degrau para você entrar no suprassumo do suprassumo, que seria a NBA feminina, que é a WNBA, né? Então, a gente tem essa diferença, a gente não leva o esporte escolar na devida atenção que a gente deveria dar. Porque para a gente que faz o esporte em si, qualquer modalidade, o início começa na escola. A grande maioria dos atletas vem da escola. E alguns projetos hoje, sociais, estão trazendo esse pessoal de comunidade também para o esporte. Mas que a educação física hoje nos deixou meio que órfãos, né? Algumas mudanças aí de tirar a educação física da quadra, da área, botar dentro de uma sala, prejudicou muito esse trabalho que a gente já recebia a criançada com a parte cognitiva motora já trabalhada, a parte lateralidade já trabalhada. Então, essa parte de conhecimento corporal era muito importante para o início das modalidades. Então, de repente, a gente tem essa dificuldade e a gente chega na seguinte conclusão. Se a gente quer, você falou muito bem, se a gente quer melhorar o nível que a gente trabalha, a gente tem que trocar ideia. Então, esse intercâmbio tem que ser feito. Esse intercâmbio, a gente pensa nessa minha volta ao esporte. O esporte hoje, e tem que cair na nossa realidade, né? O esporte hoje ele tem 3 alojamentos, a gente pode comportar 3 delegações, 3 equipes de fora. Então, a nossa pretensão é aproveitar sempre algumas datas aí e fazer esse intercâmbio. Não só de competição, mas intercâmbio de técnicos. De repente, a competição, os jogos seriam à tarde e noite e toda manhã reunião de treinadores, cada um expondo as suas dificuldades, quer seja ele na parte de gestão, como a parte, principalmente a parte técnica, né? Porque eu tenho um lado de gestão também. E você trabalhar no adulto profissional, você tem que ter esse lado gestor, porque você vai gerenciar uma comissão técnica onde tem 12 componentes, quer dizer, tem preparador físico, tem fisiologista, tem nutricionista, tem psicólogo, tem diretor, tem assessor de imprensa, tem
preparadores físicos, tem assistentes técnicos que são técnicos, normalmente categoria de base. Então, é muita gente e você tem que estar coordenando tudo isso, porque você não pode chegar na quadra lá e não estar pronto aquele material que já está planejado há uma semana atrás, ele tem que estar naquele dia ali, porque aquele trabalho tem que ser feito. Então, o alto rendimento não dá. E aí você tem que ter um conhecimento enorme, você tem que saber, por exemplo, por que eu estou adotando a defesa com ajuda, a defesa individual com ajuda? Bom, o que é que a defesa individual com ajuda faz para o ataque? Então, permite o passe periférico e fecha as infiltrações. Não, eu vou trabalhar não com ajuda, eu vou trabalhar com flutuação. Então, vai permitir a virada de bola para o lado contrário. Então, você tem que ter esse conhecimento técnico. Você tem que saber para você não cometer bobagem. E aí vem uma coisa nossa, que aí eu acho que é um pensamento que aos poucos a gente está quebrando isso. Que é a gente achar que a gente é menor do que o pessoal do Sul. A gente não é menor. Eu acho que conhecimento não tem endereço. Conhecimento não tem endereço fixo. Então, eu acho assim, fico muito chateado quando a gente tem duas equipes tradicionais aí na LBF, que seria o espelho para essa criançada, né? Não terem técnicos do Nordeste. A gente teve 3 técnicos do Nordeste que trabalharam em 10 anos de LBF. É muito pouco. Em 10 anos de LBF, o Betinho aí do Maranhão trabalhou uma temporada, tá? Eu enfrentei muito o Betinho lá nas categorias de base com as filhas, né? Com Roberta, com as filhas dele, né? Então ele jogou muito. Graças a Deus a gente saía bem, né? Mas eram jogos muito bons. Eu lembro muito bem o trabalho que era feito aí no Maranhão, né? No feminino. E teve o Rildo, né? Que jogou 1 ano. E, na realidade, ele diz, não, eu joguei 2 anos. Na época era campeonato brasileiro, né? Não era liga. Estou falando da liga, né? Porque a liga profissionalizou tudo mesmo. Então, só 3. Betinho no Maranhão, eu aqui em Recife e Rildo aqui em Recife. O Maranhão aí teve um ano que teve o Maranhão e teve o Sampaio. E desde que o Sampaio se montou, praticamente só tem técnico estrangeiro, né? Eu até brinco com o Marlon, aí eu digo, rapaz, você vai trazer aonde? Da China agora? Porque argentino, cubana, pô, o que eu gosto da Liz Davis, não tá de pessoa excepcional, mereceu aquele campeonato, né? E agora o Vigil, né, que é francês também. Isso, então, o Vigil está de volta. Será que não tem ninguém aí que possa ser assistente aí 1 ano e, de repente, no próximo ano ser efetivado como técnico? Você imagina o crescimento. Eu digo isso porque, no nosso projeto, eu voltei a dar a uma turma, eu voltei a trabalhar no projeto. O primeiro dia que eu cheguei lá, elas me viram no jogo, que elas entravam com as meninas, tudo. Você imagina, quem está dando meu treino, mamãe, meu pai, é o técnico profissional. Você imagina a alegria. As meninas, assim, no início era aquela coisa, depois que elas me viram, assim, é aquela coisa, né? O técnico, eu tenho essa cara de chato, então eu espanto muita gente. Mas aí, você imagina, teve pais que foram lá para saber quem eu era. Porque a menina só falava em mim, que era o técnico do adulto, que era o técnico do adulto. É aquele que você viu na TV, aquela coisa. Você imagina a quantidade de locais que eu fui, que pude ajudar, a gente fazer parte do Conselho Estadual de Esporte, as escolas que eu visitei, as entregas de medalha de competições escolares como uma referência no basquete. Até livro fizeram da minha carreira aí também. Então, assim, o ego da gente é muito bom, mas esse lado de você contribuir em massificar cada vez mais o esporte, aquele teu esporte, é uma sensação muito boa. E é uma referência. Como Isiane passou aí a ser referência quando ela estava jogando, quando ela ficou aí, foi referência durante 1 ano, porque
a vida de atleta ela passa, né? E de repente ela fica. Mas Sim. você técnico, você está aí o tempo todo. Você imagina se um técnico aí, um dos bons, como você está falando aí, tem bons técnicos, se um desses começa um ano como assistente e no outro ano assume a evolução que vai ter. Porque o que falta para a gente aqui no Nordeste é nós sentarmos e conversarmos. Então, essas lives estão acontecendo para forçar isso, né? Eu acho que o momento da gente é isso. Eu acho que a gente tem que valorizar o trabalho que é feito aqui. Eu brinco muito, você tem uma ideia, você fala aí de Pernambuco, que é referência, eu brinco muito, que eu sou muito mais respeitado, mas muito mais respeitado fora do meu estado do que dentro do meu estado. Por quê? Porque aqui a gente é adversário. E a turma mistura, né? Eu vivo dizendo, eu tenho até um menino que, quando eu comecei a trabalhar, voltei a trabalhar na base, né? Que eu voltei a trabalhar na base agora. E eu sempre falava para ele, quando ele vinha, Roberto, eu tenho um respeito, eu digo, rapaz, corta esse negócio de técnico de adulto. Eu estou técnico profissional. Eu procurei, lógico, aperfeiçoar meus conhecimentos, detalhar cada vez mais, mas sou igual a você pode chegar muito mais longe que eu. E olha, a gente é adversário, a gente não é inimigo. Então, é como se diz aí, se eu vou ser bom, para ser bom eu preciso de um adversário, mas não quer dizer inimigo. É verdade. Então, qual é a melhor coisa quando você tem uma profissão que você quer ser melhor? A concorrência. Se você não tem concorrência, se você não quer trocar ideia para melhorar, então eu sempre falo isso aqui. A gente tem que entender que a gente é adversário, a gente não é inimigo. E aí a gente vai crescer junto. E eu estou disposto, agora eu estava até falando nessa pandemia, gente, eu estou disposto a trocar informação, a mostrar o que é que eu aprendi. E está aprendendo sempre. Não é porque eu cheguei no adulto, fui campeão brasileiro, a gente sempre chegou entre os... No mínimo, uma semifinal. A pior liga que a gente disputou, a gente chegou na semifinal. Todas as outras, medalha. E aí é aquela história, né? Existe um preconceitozinho do pessoal do Sul em relação a gente aqui no Nordeste? Existe. Existe que eu posso falar isso porque eu estive lá. Eu joguei um paulista lá. Então eu posso dizer. Então lá eu tinha que matar um leão todo treino, todo dia. Eu tive de pegar um time bem modesto, né, de Presidente Prudente, e derrubar um Santo André numa fase lá para chegar entre os 4. Então, na época, na Laís, que Deus a tenha, a pessoa, aprendi muito com ela, mas muito com ela. Então, assim, é mostrar um trabalho e, assim, quando... Aí vem as críticas, né? Com o time daquele até um gari ganha, aí não sei o que. Vem para cá trabalhar. É tão Vem fácil. Vem pro dia a dia, né? Vem pro dia a dia. Mas, assim, o pessoal não tem noção. Pensa que é aqui porque a gente não usa. Eu falo sempre isso nas palestras que eu dou aí. Eu não gosto de falar tudo em inglês. Não gosto. As expressões são em inglês, traduz. Por exemplo, não, vou trabalhar com handoff. Bora, handoff. Aí, o que é handoff? Mão a mão. Porque eu tenho 2 americanas no time. Mas quando eu não tiver 2 americanas no time, eu vou lá no meu projeto social, eu vou trabalhar, né? Vamos jogar em high-low, vamos trabalhar o bloqueio, o close-out. Eu não falo, eu falo em português. Não tem nada a ver. Porque fala inglês é mais bonito. Eu estou falando para a minha região, daqui que o menino vai raciocinar. Ele não fala inglês. A gente tem essa dificuldade escolar da língua estrangeira no colégio, lá, na criançada. Daqui que a criançada começa a raciocinar as palavras-chave de alguns movimentos, não, prefiro falar em português. Explico o inglês. Explico, porque elas têm que saber. Quem sabe lá na frente não vai ser uma seleção brasileira, não vai disputar um campeonato mundial e não vai jogar fora. Eu já tive vários atletas que foram jogar fora. Aí você vai falando. Mas, assim, e a mesma coisa. Então, por que a gente não fala isso, a gente sabe menos? Não. Eu procuro não usar. Quando tem que usar, se eu tiver as estrangeiras no time, eu tenho que usar, eu tenho que melhorar meu inglês. Né? Vou até... tá até falando outro dia com um amigo nosso aí. Vou voltar a estudar inglês para melhorar mais ainda a minha comunicação. Tá? Eu não morro de fome.
Mas eu preciso melhorar nesse aspecto aí, para poder ter mais... Por exemplo, eu vou poder conversar com quem? Com os estrangeiros também. Né? Então, eu sempre aprendi muito, porque troquei conhecimento muitas e muitas vezes com o pessoal de fora, e sou louco para conversar com o pessoal do Nordeste. Essa semana eu fiz aí uma palestra aí, quarta-feira, fiz uma palestra aí para o pessoal da Bahia e falei sempre nisso. Né? E depois o pessoal ficou mandando mensagem: professor, senhor, vocês pensam que porque a gente fala assim, e todo mundo pensa, né? Quando eu comecei lá no Brasil, que a gente foi campeão, aí no outro ano foi vice-campeão, aí no outro ano foi vice-campeão de novo, né? Em sete ligas, 4 finais, né? E 2 terceiros colocados, né? E uma semifinal, e em 7 ligas disputadas. Então, isso é indiscutível, você não vai discutir número, né? Não tem E como. aí o pessoal já diz, obrigado. Mas aqui não sou eu, só tem eu não, tem muito profissional que sabe. Né? Tá aí o Daniel Russo, que assumiu aí uma equipe, que a gente vinha importando treinador, e de repente ele assumiu, mostrou o trabalho dele, e tá aí, super respeitado também, cara que sabe muito, como a gente tem muito pessoal que sabe muito. Então, esse intercâmbio que você falou aí, para mim é a coisa mais importante que existe. E no caso do Daniel Russo, ele passou bastante tempo como auxiliar, né? Então ele teve essa vivência muito boa, como você falou. É de extrema importância que as pessoas que são da cidade, do estado, participem dos projetos para que assumam, né? Para ter verdadeiramente identidade da cidade, do estado, né? Perfeito. Isso é muito importante mesmo. Perfeito. Dornelas, você como experiência, com muita experiência também em gestão, né? Isso. A nossa realidade do Nordeste hoje. Você teria um formato que você poderia aplicar, nos dar um norte de como nós poderíamos melhorar esse intercâmbio dentro do Nordeste? Porque a gente sabe que é muito grande, né? Existem as dificuldades, né, em todos os estados, cada um com suas dificuldades, mas você teria uma ideia, um formato de melhorar esse intercâmbio dentro do nosso Nordeste? Tenho sim. Vamos lá. Vamos. Lógico que a gente tem a ideia, a gente tem que importar a ideia, mas a realidade tem que ser nossa. Então, por exemplo, eu não vou montar um campeonato, uma competição, né, onde eu vá fazer jogo de ida e volta e que vai ficar em hotel. Né? Então, isso não é a realidade nossa. Dificilmente a gente tem um grande problema aqui, eu mais do que nunca sei, que é sair atrás de patrocínio. Quando você tem aí, como vocês têm aí a lei de incentivo, aqui em Recife a gente tem também, em Pernambuco a gente tem também, mas a gama de esportes que tem aqui é talvez muito maior do que vocês têm aí a nível de alto rendimento. Então, além do valor que vocês têm aí, é bem maior do que o que a gente tem aqui. Então, a gente tem que dividir. Então, a gente tem que buscar muito patrocínio. Então, nossos empresários ainda não têm essa pitadinha para nos ajudar. Então, o formato eu traria da Argentina. Desculpa, Dornelas, desculpa te incomodar, te atrapalhar agora. Nós vamos ter que finalizar essa primeira parte, porque vai cair, tá? A gente volta. Eu perdi aqui a visualização, tá bom? Vamos voltar. Tranquilo.